Bom, vamos falar agora não sobre um patrimônio material em si, mas sobre alguns personagens ilustres da nossa história. Na nossa apostila, tem muito mais personagens do que os que eu vou apresentar aqui. Na nossa apostila, nós temos a própria Maria Tomasi como personagem, nós temos o Dom José como um ilustre personagem, nós temos Belchior como personagem. Aqui eu vou trazer destaque para, acho que, algumas pessoas aqui que eu considero de grande importância, tá? O primeiro que vai linkar com outros assuntos nossos é o Domingos Olímpio. Domingos Olímpio é um sobralense, tá? Nascido em 18 de setembro de 1850, e é o cara que escreve aquele célebre romance Luzia Homem, em 1903, que é um romance regionalista e que se passa na cidade de Sobral. Para quem não sabe, onde antes funcionava a cadeia pública ali no mercado, né, aquele presídio, tem uma estatuazinha lá da Luzia Homem. Tá? Tem um espacinho lá da Luzia Homem, esquecidinho, desvalorizadinho, mas está lá. Tá? Então, Domingos Olímpio é um dos primeiros caras a colocar Sobral assim, de fato, no centro de um movimento cultural. Tá? Ele é patrono da Academia Cearense de Letras e Domingos Olímpio é considerado o precursor do romance moderno aqui no Brasil. Tá? Um sobralense que se destaca e que leva o nome da cidade, e também um benfeitor da cidade. Já já a gente fala sobre essas benfeitorias, porque eu já falei do Dom José como o maior benfeitor da cidade de Sobral, mas tem um filho ilustre da cidade, Padre Biapina, que é um benfeitor num contexto muito mais amplo, não é porque ele edificou coisas, não. Cara, Padre Ibiapina já foi muito lembrado das questões, porque o Padre Biapina ele é um cearense que, para muitos, é considerado um dos maiores cristãos do Brasil, da história do Brasil, quiçá da América. Tá? Olha só, o Padre Biapina, vou começar a história dele bem do começo, né? Ele se insere dentro de um contexto político muito cedo, tá? E dentro de um contexto religioso muito tarde. Mas talvez, isso é um pensamento bem meu mesmo, talvez o padre Biapina tenha entrado tardiamente na Igreja Católica, se transformado padre muito tarde, né? Somente aos 47 anos, mas eu acredito que isso contribuiu para amadurecer a ideia do que é e o que não é cristianismo nele. Serviu provavelmente também para fugir daquela construção de romanização que o século XX vai promover, até porque ele é um homem do século XIX, e no século XIX nós temos uma igreja que vai ter uma abordagem diferenciada, inclusive na proposta de um socialismo cristão, tá? Inclusive na encíclica Rerum Novarum, né? Que vai dar uma ideia de proteção dos trabalhadores e tal. Em todo caso, o José Antônio Maria Biapina é uma das maiores figuras da igreja do Brasil, segundo o historiador, antropólogo, etc., Gilberto Freire, vai dizer que esse cara aqui é a maior figura da igreja católica do Brasil. E o que esse cara fez de tão importante? Bom, o, o padre Biapina, ele é muito lembrado pelas obras que ele fez, mais de cunho social. Tá? Primeiro, ele já havia ocupado cargos da política, como eu falei anteriormente, ele surgiu muito cedo na política e muito tarde na igreja. Mas ele deixou a vida pública, se tornou padre em 1855 e desbravou o sertão adentro para evangelizar em favor dos pobres. Quando ele encontra esses pobres, ele entende que sua palavra não vai resolver a vida daquelas pessoas. Não era só novena, texto e oração, né? Precisava de uma coisa prática. É aí que ele vai pegar o prestígio político que ele tem, a vontade cristã que nasce, a necessidade que surge e o cara começa a construir aquilo que a gente vai chamar de casas de caridade. Vai começar a construir hospital, cemitério, açude, igreja, escola, onde não tinha. Onde não tinha. Então, onde não tinha um açude, onde não tinha uma igreja, onde não tinha uma escola, onde não tinha um cemitério, ele ia lá e buscava, junto ao poder público, a construção desses espaços. Então, é um cara que é religioso,
mas é um cara muito prático, muito social, que faz uma relação entre política e igreja da maneira mais cristã que se pode ter, tá? Muito admirado. E para muitos, né, o Padre Biapina chega a ser um ser humano assim de extrema luz, não é que ele brilha, diferente do Dom José brilha, rapaz. O Padre Biapina, ele faz os espaços brilharem, né? Ele fornece essa luz, ele trazia dignidade para o sertão nordestino, não à toa, junto à cúpula da Igreja Católica ou do Alto Vaticano, ele já está em processo de canonização e tem um prestígio muito maior junto à comunidade cristã internacional do que figuras como Padre Cícero e Dom José, por exemplo, tá? Muito maior. O outro nome que eu trago, terceiro nome, é o do nosso José Júlio de Albuquerque Barros, o famoso Barão de Sobral. Aqui eu trago o nome dele porque algumas questões tendem a fazer aquela história tradicional e destacar o papel dos grandes homens, dos grandes feitos, das grandes famílias. E aí o Barão de Sobral ele é importante porque foi promotor público em Sobral, acaba ganhando notoriedade na história, e exerceu a alta administração de duas províncias no Império, ou seja, ele foi presidente, ele foi governador de dois estados, tá? Do Ceará e do Rio Grande do Sul, o que é muito intrigante, né? Mas mostra o privilégio que esse cara tem junto à monarquia brasileira. Né? Um privilégio gigantesco. Foi nomeado Barão de Sobral em 19 de janeiro de 1889. Tá? 19 de janeiro de 89. Então, é uma figura que acaba sendo mais uma figura política e que costuma ser cobrado pelas questões aí afora. Beleza? Nessa aula eu emendo de fato, porque o Barão de Sobral, junto com essas figuras ilustres, mas principalmente o Domingos Olímpio, vão ser importantes para a construção desse espaço aí. Ó. Sim, esse espaço aí é o Teatro São João. Teatro São João talvez seja um dos maiores palcos da cultura cearense. Certamente é o maior palco da cultura sobralense. Certamente ele é presente nas questões e discute sobre ele, principalmente sobre a história do Teatro São João, tá? E aí, eu digo a vocês que é em 1875 que nasce uma sociedade chamada Sociedade Cultural União Sobralense. Um grupo de artistas, de intelectuais, de letrados, de pessoas que tinham dinheiro, resolveram que Sobral precisava de um teatro. Precisava de um teatro para poder ter um espaço de grito desta cultura. E aí juntou-se a verba, tá? As pessoas tinham grana, iniciou-se o projeto. Ou seja, o Teatro São João não é um projeto de governo, é um projeto da sociedade civil. A criação do Teatro São João. A planta do Teatro São João foi feita por João José da Veiga Braga. Por que você está dizendo isso? Porque é interessante lembrar o nome, Teatro São João. Existem duas explicações para o nome ser Teatro São João e nenhuma delas é do São João de fato. A primeira é que o nome do teatro, São João, seria uma homenagem a quem fez a planta, né? O João José da Veiga Braga, que é o mesmo cara que fez a planta na cadeia pública de Sobral. Seria uma homenagem a ele e tal. E a segunda explicação é porque o Teatro São João, ele é quase uma réplica, ele é muito parecido com o Teatro Santa Isabel, lá de Recife. E, biblicamente, Isabel é mãe de João. João é filho de Isabel, então Joãozinho daqui, a Isabel de lá, acabou ficando São João, por essa homenagem aí, em quesitos arquitetônicos. Então, tem essas duas explicações, mas, de fato, é a Sociedade União Sobralense, Cultural União Sobralense, que vai arrecadar fundos para erguer o Teatro São João. E é interessante, cara, lembrar disso aqui, ó. O teatro, ele segue um estilo muito tradicional de 2 níveis, camarote, piso de madeira, cadeiras revestidas em couro. O teatro era perfeito. E você não pode esquecer, em momento nenhum, o momento que esse teatro ele é edificado. Né? O momento ele é importante. Primeiro, vamos lá. O teatro ele vai ter aquela dupla finalidade que a gente já falou em aulas anteriores.
ele vai surgir, claro, porque há necessidade de se criar um teatro, mas também porque é um período de seca, né? O teatro começa a ser construído em novembro de 1875, e é um período de seca. Então, nós vamos aproveitar a mão de obra desses retirantes. Ai, professor, é para se aproveitar desse pessoal? Não, é para dar trabalho, porque é para dar emprego, né? Desculpa, dar trabalho, dar trabalho não é uma coisa boa, não. É para dar emprego, né? É para fornecer renda e tal. Assim como o governo federal fazia com as obras públicas, a sociedade União Sobralense acabou fazendo também com o teatro, né? Que iniciou a sua pedra fundamental lá, foi lançado no início das construções em 1785, mas só ficou pronto de fato no ano de 1880. Tem um texto grandão sobre o Teatro São João na apostila. Avance nas leituras sobre o Teatro São João, porque é importante conhecer, né? Até porque o Teatro São João, ele é mais antigo do que o Teatro José de Alencar de Fortaleza, né? Um teatro bem mais antigo. E Sobral teria essa importância cultural aí, teria despontado na frente. Tem muita gente que durante muito tempo bradou isso como uma vitória em cima de Fortaleza, né? Agora, para finalizar nossa aula, gente, eu preciso dizer que de tudo que a gente já vem conversando, ou de tudo que a gente já conversou, muita coisa se atualizou, tá? Eu volto na próxima aula só para a gente fechar aí com chave de ouro esse curso inicial. Até já já, na nossa última aula, no nosso fechamento, que não é menos importante que as aulas anteriores, hein? Valeu, até mais.